Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar isso que Deus colocou no meu coração, essa palavra. Meu nome é Luiz, faço parte da Igreja Batista do Moneró, né? E eu estou aqui, né, como eu falei, para compartilhar com vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração. Ela falou primeiro ao meu coração, que é sobre confiar, né? Confiar em Deus em meio às dificuldades. Né? E nós vamos, na Bíblia, nós vemos várias passagens, né, nos livros de Êxodo e Números que falam da dificuldade, né, do povo de Israel, dificuldades que eles passaram e da forma como eles se comportaram, né, que muitas das vezes somos como nós também nos comportamos no nosso dia a dia. Então, assim, em meio às dificuldades, mesmo depois de Deus ter tirado eles da escravidão, né, e Deus estar levando eles, né, para a terra prometida através de Moisés, eles continuavam murmurando. E mesmo eles murmurando, Deus ainda abençoava eles. Então, é uma palavra de reflexão para os nossos corações, né, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu queria orar com vocês, né, para a gente estar aqui falando dessa palavra, e que você possa estar aí orando comigo. Paizinho, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor primeiro falou ao meu coração através dessa palavra. E eu estou aqui, Pai, para compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo. Para cada pessoa que está nos assistindo, para aqueles que estão em casa, estão nos assistindo pelo celular, pela internet, pelo computador. E que em nome de Jesus, Pai, essa palavra também venha de encontro para os corações de todos aqueles que estão aqui nos assistindo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Assim eu te oro, te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, como eu falei, né, e o tema dessa mensagem é preciso confiar em Deus nas dificuldades, em meio à dificuldade, né? Porque dificuldade não tem jeito, problemas nós vamos passar, né? De qualquer forma, porque a Bíblia nos fala isso, né? Ela fala que na vida tereis aflições, isso não tem jeito. Só quando nós formos morar lá no céu que isso irá acabar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por dificuldades, iremos passar, né, por aflições. E lá na Bíblia, né, nos livros de Números, de Êxodo, né, tem várias passagens que falam, né, do povo murmurando, do povo reclamando, né? E lá em Números 11, né, de 1 a 6, fala assim, ó, aconteceu que por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. E falando assim, ó, que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado, fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em outra passagem fala assim, ó, em Números também, porventura não te basta nos ter tirado de uma torre onde manam leite e mel para nos fazer morrer neste deserto e ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Em outra passagem fala assim, ó, o povo reclamando com Moisés. Aí o povo de Israel exclamou a Moisés, vede, eis que estamos perdidos, eis que agora morreremos, todos, não há salvação. Em Êxodo também fala, 14:11, fala assim, e clamaram a Moisés, não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Então, se você for pegar esses livros de Êxodo e Números, são várias passagens do povo reclamando, né? Mesmo depois de Deus ter abençoado eles, eles ficaram reclamando, né? E isso acontece conosco. Quando as nossas dificuldades vêm, né, a gente começa a reclamar, começa a murmurar, né? E quando as dificuldades surgem, né, as perguntas que nós fazemos onde está Deus? Deus me abandonou, né? Será que posso confiar em Deus? Será que Ele não se importa comigo? Né? E enquanto as circunstâncias, né, tentam minar a nossa fé, a Bíblia nos mostra que confiar em Deus
é a melhor escolha que devemos fazer, né? E ali Moisés tentava, né, de alguma forma, fazer com que aquele povo enxergasse, né, a bênção que eles só estavam enxergando o momento ali, aquela passagem que eles estavam ali vivendo, e eles não enxergavam à frente. Os olhos deles eram limitados só para aquela situação do dia, né, naquele dia. E eles não enxergavam a bênção que Deus tinha para eles, que era a terra prometida. E eles passavam a murmurar, reclamavam de tudo, que não tinha água, que estavam com fome, e que é isso, que é aquilo. E Deus sempre, mesmo eles reclamando, Deus abençoava, Deus dava água, Deus dava comida, Deus dava maná, providenciava tudo. E mesmo assim, eles não enxergavam, né? E eu queria ver com vocês alguns pontos, né? Por que nós devemos confiar na provisão de Deus, né? Porque, assim, como eu falei anteriormente, dificuldade nós vamos ter, mas é preciso confiar na provisão de Deus. Por quê? Primeiro ponto, né? Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Então, o primeiro ponto é que Deus é poderoso. Lá em Isaías 26, 4, fala assim, ó: confiem sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Então, o primeiro ponto, né, do qual nós devemos confiar em Deus é que Ele é todo poderoso. Deus, Ele é a rocha eterna. Ele é o fundamento firme para as nossas vidas. Ele é inabalável. Todas as coisas foram criadas por Ele, inclusive eu e você. Nós somos criação de Deus. Ele tem poder sobre todos nós. Ele é soberano sobre todos nós. Ninguém consegue impedir os planos de Deus para nós. Então, quando Deus tem um plano para nós, para nossas vidas, ninguém consegue impedir, né? Pessoas vão se levantar, o inimigo vai se levantar, coisas vão se levantar, mas ninguém vai poder impedir o plano de Deus. Se o plano for de Deus para nossas vidas, ninguém vai poder impedir e nada vai poder impedir. E quando depositamos, né, a nossa confiança nele, estamos fundamentando nossa fé na rocha inabalável que é o Senhor. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós estamos, né, fundamentando a nossa fé na rocha inabalável que é o Senhor. E aquele povo ali, ele só via, apesar do que Deus fazia por eles, do que Deus estava fazendo, eles só viam o lado negativo. Eles não conseguiam enxergar, né? A reclamação era tanta que eles não conseguiam enxergar as maravilhas que Deus estava fazendo. E começavam a reclamar, murmurar, né? E eu imagino Moisés, né, ali naquela situação, né? Ele era o intermediário ali, né, entre Deus e aquele povo. Eu imagino que Moisés não ouvia daquele povo. Então, devemos depositar a nossa fé somente em Deus, porque Ele é todo poderoso. O segundo ponto, né, que eu destaco aqui é que Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. E foi o que aconteceu com aquele povo, né? Apesar de todas as reclamações, de todas as dificuldades, de todas as murmurações daquele povo, Deus nunca abandonou aquele povo. Deus jamais abandonou, né? E lá em Salmos 9, 10, diz assim, ó: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam, né? O Senhor jamais abandona aqueles que o buscam. Então, ó, confiar em Deus em meio às lutas é um exercício de fé. Nossos desafios não acabam quando passamos a confiar nele. Pelo contrário. E por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E devemos confiar nele sem olharmos para os problemas e dificuldades. Ele nos ajudará a superar todas as coisas. Então são todas as coisas. Ele nos ajuda a superar todas as coisas. A partir do momento que confiamos nele em meio às lutas, os nossos desafios diários, né? Ele vai nos ajudar e ele nunca nos abandonará, tá? O Senhor, ele é digno. Ele é digno de toda a nossa confiança. Por que nós devemos confiar nele? Porque ele nunca nos abandona. Aquilo que ele promete, ele cumpre.
Muitas vezes não é no nosso tempo. A gente quer, né? Às vezes a gente ora e pede, tá passando por uma dificuldade, a gente quer que seja no nosso tempo. A gente quer que seja na nossa hora, mas não é assim. Às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas ele vai nos abençoar, porque ele nunca abandona a gente, ele nunca se esquece de nós. Então, assim, quem confia no Senhor jamais será abandonado e nem esquecido, porque ele não é homem para que minta, entendeu? Então, devemos confiar e esperar no Senhor, porque o tempo dele não é o nosso tempo, né? Como eu falei anteriormente, né? Muitas vezes a gente quer que aconteça na hora, né? E às vezes a gente pensa que quando aceita Jesus, né? Quando aceita o Senhor como Salvador, os problemas vão se acabar e não vão se acabar. E é a mesma coisa, quando a gente fala, eu decido confiar no Senhor e tudo vai se acabar, não vai se acabar. Pelo contrário, né? A gente vai passar por lutas, porque a Bíblia nos fala isso. Vai passar por lutas, né? Muitas lutas a gente vai entrar, muitas lutas vão nos colocar, muitas dificuldades a gente vai, né? Vão nos colocar, a gente vai entrar por nossa conta, mas nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades. Mas o que a gente não pode deixar que as circunstâncias, né? Tirem do foco que é Jesus. Devemos ser fiéis a Deus. Quando confiamos em Deus, nos sentimos protegidos por Ele. Então, a partir do momento que você confia, que você entrega, mas confiar, né? Não é aquela confiança de, Senhor, eu confio, mas na primeira dificuldade e você pega de volta. Não. É confiar mesmo, é confiar sabendo que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos dar vitória. Então, porque Ele é fiel, né? Deus é fiel. E o terceiro ponto, né, que eu destaco aqui, desse cuidado, né, de Deus para com nós, é que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, né? Lá em 1 Pedro 5,7 vai falar que lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E isso é verdade, né? Ele tem cuidado de nós. É só o fato de você ver, né? Um dia você... A partir do momento que você acorda, que você levanta, que você tem um trabalho, que você tem alguma coisa para comer, Ele está cuidando de você, querido. Então, muitas vezes, a gente reclama, né? Falando, Deus não me deu isso, não me deu aquilo, mas nós temos o suficiente para que nós possamos viver. Né? E a gente é abençoado, a gente é cuidado por Ele a partir do momento que nós levantamos, que nós acordamos, que nós abrimos nossos olhos. E nós temos que ser grato a Ele por causa disso. Não devemos alimentar nossos problemas e ansiedades. Isso não nos levará a lugar nenhum. Aquele povo lá, né, de Israel, em meio àquele deserto, a Bíblia diz, né, que foram 40 anos que eles passaram ali, esses 40 anos só reclamando, só murmurando, né, e por causa disso eles não iam a lugar nenhum, porque a visão deles era limitada, eles não conseguiam enxergar além daquele deserto. Né? Mesmo Deus falando, né, através de Moisés para a vida deles, que tinha a terra prometida para eles, que eles iam entrar na terra prometida, que eles iam chegar lá, bastavam eles confiar em Deus, mas eles ficavam todo dia reclamando. Na primeira dificuldade que vinha, eles reclamavam que não tinha água, que não tinha comida, e Deus dava água, Deus dava comida, e eles só reclamando. Então, eles não saíam de lugar nenhum. E assim muitas vezes somos nós, a gente reclama, e não vai a lugar nenhum, porque a nossa reclamação é maior do que a nossa confiança em Deus, né? do que o que a gente pode esperar, do que Deus pode fazer por nós. E devemos entregar tudo nas mãos dele, e ele cuidará de nós, né? E ele cuida. Então nós devemos, qualquer coisa, devemos entregar tudo na mão dele. Senhor, eis-me aqui. Senhor, isso aqui é teu. Senhor, eu entrego a minha família em tuas mãos. Senhor, eu entrego o meu trabalho em tuas mãos. E Ele vai cuidar de nós. E a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Né? Então, devemos ser cuidados, deixar ser cuidados por Deus. Devemos somente crer, pois Ele toma conta de nós. Basta somente confiar. Né? E muitas vezes a gente age assim. A gente fala que crê, fala que confia e não confia. Só fala da boca para fora. Assim era aquele povo, né? Eles só viviam reclamando
e deixavam de ver as maravilhas que Deus tinha para a vida deles, né? E Ele cuida de nós, verdadeiramente. O quarto ponto, né, que eu quero ver com vocês aqui, passar para vocês, é que Deus, ele é protetor, né? Ele nos protege. Em Provérbios 35, fala assim, ó: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, ele é escudo para nossas vidas, né? Deus é escudo para nossas vidas. Então, a gente tem que se refugiar nele. Não tem que ter medo de nada, né? Quando a gente estiver em dificuldade, a gente tem que contar para ele. Fazer igual o filho faz para o pai, né? Quando está com medo, quando está com algum problema, o filho vai lá e conta para o pai ou para a mãe. Então, a gente tem que ser assim. Senhor, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. Estou com esse problema no emprego, estou com esse problema na faculdade, essa pessoa está me perseguindo. Então, falar para Deus, contar para Ele, né? Como se estivesse falando mesmo com o seu pai, né? Biológico, você falar isso para Deus. Fala para Deus: Senhor, eu estou com esse problema aqui, eu estou com essa dificuldade nessa área. Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo jejuar, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo ler a Bíblia nesse horário. Ele vai te dar estratégias para que você possa, né, ler em outro horário, um horário mais adequado para você. Então, assim, ele nos protege. Então, nós devemos passar tudo aquilo, todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, nossas dificuldades, passar para ele, contar para ele, e que com certeza ele vai nos proteger, tá? Só tomar uma aguinha aqui. Então, na hora da dificuldade, só encontramos refúgio em Deus. Isso aí a gente tem que ter em mente, né? Porque nas dificuldades nós só encontramos refúgio nele. E a palavra de Deus tem poder para nos proteger das investidas do inimigo. Isso é verdade. O inimigo está ao nosso derredor, então ele está ali só esperando uma brecha. Só basta uma brechinha que a gente der, é isso que ele está esperando para que ele possa nos atacar, né? E nós devemos combater o nosso inimigo com as armas de Deus, né? Que é a oração, é o jejum, é lendo a palavra, e que com certeza ele vai nos proteger. E além de nos proteger, a palavra de Deus nos dá esperança com suas promessas. Então, na Bíblia nós vemos várias passagens, né, que falam das promessas de Deus para nossas vidas, né? Então, além dela nos proteger, ela nos dá esperança, né, de um futuro melhor, de uma vida melhor, né? Porque eu creio que não só eu, mas cada um, né, de vocês que está aí nos assistindo tem uma história, né? Tem uma história com Deus, né? De como era antes de aceitar Jesus e como é depois. Então eu creio que cada um tem sua história, cada um tem seu testemunho daquilo que Deus fez, né, na vida de cada um de nós. Eu creio que se você começar a abrir a sua boca, você começar, né, a refletir, né, naquilo que Deus fez, e você vai começar a ver que Deus fez muitas coisas, né? Assim como na minha vida, eu creio que Deus também fez muitas coisas na sua vida, a partir do momento que você aceitou Jesus. Com certeza, se você aceitou Jesus e se você teve mudança de vida, a sua vida não é mais a mesma, né? A sua vida é uma vida abundante, é uma vida, né, próspera, uma vida próspera em Deus, né? Porque nele nós podemos todas as coisas e ele nos protege. Amém? E o quinto ponto, né, que eu quero destacar aqui com vocês, como eu falei anteriormente, ó, Deus endireita as nossas vidas, né? A partir do momento que você conhece Jesus e que você aceita Ele, que você decide, né? Você decide seguir esse Jesus, né? Esse Deus maravilhoso, Ele endireita as nossas vidas, né? Em Provérbios 3, 5, 6, fala assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará
as suas veredas. Então, esse é um erro que a gente muitas vezes comete, né? A gente quer confiar nas nossas próprias forças, né? No nosso próprio entendimento. E a gente acaba, muitas vezes, caindo, porque a gente não pode confiar em nossas forças, não pode confiar na força do homem. A gente tem que confiar no Senhor, né? Porque, com certeza, né, os sonhos dele, né, e os caminhos dele, que ele tem para nós, são muito maiores do que aquele que nós temos. Então, com certeza, se a gente entregar o nosso caminho a ele de verdade, ele vai endireitar a nossa vida, né? Assim, eu creio que foi isso que ele fez com a minha vida. A partir do momento que eu decidi, né, verdadeiramente entregar o meu caminho ao Senhor, entregar a minha vida para ele, falar: Senhor, eis-me aqui. Ele começou a mudar a minha vida. Eu acredito que hoje, com certeza, eu sou uma pessoa muito melhor do que quando eu cheguei aqui nessa igreja, mas muito melhor, entendeu? Então isso é por causa de mim, por causa da minha esposa? Não. É por causa do pastor? Não. É porque o Senhor fez isso na minha vida. E é isso que ele faz na nossa vida. E é isso que aquele povo não entendia. Aquele povo lá de Israel, lá no deserto. É isso que eles não entendiam. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida, ele endireita. Com certeza, ele endireita as nossas vidas. E quando confiamos em Deus, ele nos ajuda a encontrar as soluções e deixa nossos corações em paz. Com certeza, né? Ele nos ajuda a encontrar as soluções para tudo. Ele é a solução. Ele só não nos ajuda, mas como ele também é a solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades, e ele nos traz paz, ele deixa o nosso coração com paz. E às vezes na dificuldade caímos no erro de achar que tudo depende de nós, mas a verdadeira solução é confiar em Deus, né? Como eu falei antes, às vezes a gente pensa que nós podemos todas as coisas, que nós somos capazes, nós somos melhores. Eu sou forte. É nada, nós somos nada. Somos nada sem Deus. Então, assim, nas dificuldades, às vezes a gente cai, às vezes Deus não nos abençoa porque nós decidimos confiar em nossos próprios, né, meios, né, nas nossas próprias forças, e por isso nós caímos. Mas ele é a solução para todas as nossas coisas, para todas as nossas dificuldades. A gente só tem que confiar que ele vai fazer, né, e esperar no tempo dele. Podemos até ter conhecimento, mas não temos o poder de Deus, né? A gente muitas vezes acha, ou até temos conhecimento de muitas coisas, mas nós não somos Deus, nós não temos o poder que ele tem. O poder de mudar todas as coisas, o poder de mudar vidas, o poder de resgatar aquele que está caído, de resgatar aquele casamento que está destruído, aquele filho que saiu de casa. Só ele tem esse poder. Nós só temos que confiar, né, no poder dele. Pois nós somos, por quê? Porque nós somos limitados, né? Nós somos muito limitados. A gente acha que a gente pode tudo, mas nós somos limitados. Então, por nossas forças nós não conseguimos, mas por Deus, com Deus, a gente consegue tudo. E a melhor escolha que nós podemos fazer é confiar em Deus, né? Nós devemos confiar em Deus. Por quê? Em Deus nós somos mais que vencedores. E Ele pode todas as coisas. E um outro ponto, né, que eu vejo aqui também, é que Ele é fiel. Deus é fiel, né? Em Salmos 33, 4, vai falar assim, ó: pois a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo que faz. E é mesmo, né? Ele é fiel em tudo que Ele faz. Deus não falha, Ele sempre cumpre suas promessas. Isso é verdade. Muitas vezes pode demorar, porque não é o nosso tempo, né? É o tempo dele. Muitas vezes pode demorar. Mas com certeza, se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque ele não falha e ele é fiel. Deus não... se você e eu entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, nós temos a promessa que ele sempre cuidará de nós.
Então, o que nós temos que fazer é isso, é entregar as nossas vidas nas mãos dele, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas aflições, nós temos que entregar nas mãos dele, né? Entrega o teu caminho, Senhor, e o mais ele fará. E isso é verdade, né? Então nós temos que confiar, nós temos que ter essa confiança, né? Que ele vai guerrear por nós, que ele vai nos ajudar, que ele é fiel, que ele vai nos proteger. Então, os problemas e dificuldades vão passar, mas as promessas de Deus são eternas. Então, assim, os nossos problemas, eles vêm, mas eles passam. Assim como aquele povo, eles tiveram vários problemas, várias dificuldades, e Deus estava sempre abençoando. E assim é conosco também no nosso dia a dia. Problemas vão aparecer, dificuldades vão surgir, mas a palavra de Deus não vai passar, porque ela é eterna. Então, o que nós temos que fazer é confiar e entregar o nosso caminho ao Senhor, as nossas dificuldades, porque o Deus que nós servimos, ele é eterno e ele não muda, ele não falha, né? E o último ponto aqui, né, que eu queria destacar com vocês também é que Deus é bom, né? Deus é muito bom. Em Naum 1:7 fala assim: o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então, assim, Deus é bom, né? Deus é bom. E Ele nos protege, né? Ele é nosso refúgio, é nossa fortaleza, né? Assim diz a palavra. Então, em tempos de angústia, Ele vai nos proteger. O que a gente tem que fazer é só confiar e entregar para Ele. Senhor, isso aqui eu não posso, eu estou passando por essa dificuldade, estou passando por esse problema. Me ajuda, Senhor. O que nós temos que fazer é abrir nossa boca. Assim como a gente conversa, né, com o pai, com a nossa esposa, com o esposo, a gente falar isso para ele: Senhor, eu não consigo fazer isso aqui, mas o Senhor pode fazer por mim, e confiar nele porque ele vai fazer, né? Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo ele é bom. Isso a palavra de Deus nos garante, né? A palavra dele nos garante isso. E mesmo que tudo à nossa volta pareça estar perdido ou sem direção, nós temos que crer, né? Temos que crer. Aquele povo estava ali naquele deserto, eles passaram 40 anos ali, né? E muitas vezes, muitos dias, as coisas pareciam difíceis, né? Mas Deus sempre vinha, né, com refúgio, com refrigério, vinha com alimento, vinha com água para eles. Então, assim, isso é para nós, né, na nossa vida de hoje. Mesmo que tudo pareça difícil, né, que não tem solução, nós temos que confiar nele, porque ele vai nos proteger. Nós temos que pedir a proteção dele, porque ele é o pai, nosso paizinho, nosso pai amoroso. E com certeza, né, qual é o pai que vai abandonar o filho? Qual é o pai que vai deixar o filho desamparado? Então é isso que ele faz conosco, né? Basta apenas a gente confiar nele e falar para ele: Senhor, eu estou com essa dificuldade, Senhor, eu estou angustiado, eu estou com esse problema. As circunstâncias me dizem que não, mas eu confio no Senhor e ele vai dizer que sim. Amém? Então, assim, nós devemos confiar nele em todo o tempo. E mesmo, né? E ele está no controle de tudo, né? A gente tem que ter certeza. Por mais que às vezes a gente possa achar que ele não está nem ligando pra gente, né? Que Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. A gente, muitas vezes, né, para encobrir o nosso erro, a gente começa a se vitimizar, né? E passa a dar uma de coitadinho. E fala que Deus não quer saber da gente, Deus nos abandonou, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas só que ele está no controle de tudo. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore se não for da permissão dele. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da permissão dele. Então a gente tem que crer, né, que ele está no controle de tudo. Muitas vezes nós queremos tomar o controle da nossa vida, como o carro, né? A gente quer dirigir a nossa vida, mas só que nós não podemos, nós somos falhos, nós somos fracos.
né? E nós somos dependentes dele. O que a gente tem que fazer é entregar o controle da nossa vida para ele, né? Porque tudo está sob o controle de Deus, né? A gente tem que crer nisso, né? Que ele tem o controle de tudo. E a sua misericórdia e bondade estão sobre nossas vidas, né? A misericórdia e bondade de Deus estão sobre nossas vidas. A cada dia, né, a gente pode perceber isso. A cada bênção que a gente consegue, a cada livramento que a gente tem, mesmo sendo aquele que a gente nem percebeu, né, que foi um livramento, ele está ali, né? Ele está sendo misericordioso com nossas vidas, né? E só o fato dele deixar a gente viver mais um dia é a prova da misericórdia dele, da bondade dele. E ele fala: eu vou te deixar viver mais um dia, filho. Vou te deixar você passar por essa situação por mais um dia. E muitas vezes nós não enxergamos, né, a bondade de Deus em meio à dificuldade. Muitas vezes ele está querendo falar com a gente na dificuldade, né, nas circunstâncias contrárias, né, numa porta fechada, né, e a gente às vezes não consegue entender como era aquele povo. Aquele povo não conseguia entender. O povo só enxergava a murmuração, reclamação, mas não enxergava as maravilhas que Deus estava fazendo, né, através da vida de Moisés e naquele deserto pelo qual eles estavam passando. E muitas vezes nós achamos, né, que estamos no deserto e não tem saída, mas tem saída porque Ele está conosco, Ele não nos abandona em momento nenhum. Em todos os momentos Ele é maravilhoso, né? E a gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso nas nossas vidas, né? Que Ele é maravilhoso em todo momento. E o que Deus tem, né, para fazer, né, em nossas vidas são coisas maravilhosas. Basta somente devemos confiar sempre e somente em Deus, que Ele nos ajudará. Então, que a gente possa sempre entender, né, que tudo que acontece conosco, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo tem um propósito. E a gente tem que enxergar, né, o que Deus está querendo falar com a gente, o que Deus está querendo nos dizer, o que Deus está querendo nos mostrar, né, com aquela situação. E muitas vezes nós só pensamos em reclamar e murmurar. Então essa é uma reflexão para a gente, porque é para mim também, né, essa reflexão que fala de que devemos confiar em Deus, né, em meio às dificuldades. E isso é uma realidade, né, que a gente possa sempre confiar em Deus, né, em meio às dificuldades. Que não fique reclamando, que a gente não fique murmurando e que a gente possa perguntar: Senhor, não o porquê, mas o para que o Senhor está fazendo eu passar por essa situação? Para que o Senhor está fazendo eu passar por isso? Para que o Senhor me tirou daquele emprego? Muitas vezes é um livramento que Ele está te dando, que Ele está nos dando. E a gente não quer enxergar, a gente só quer reclamar. Porque com certeza, se Ele te tirou de um emprego, Ele vai te colocar num muito melhor. Entendeu? Então, que possamos confiar em Deus em meio aos nossos desafios diários, às nossas dificuldades, né? Porque Ele tem com certeza planos muito maiores para as nossas vidas do que aquele que nós temos para nós mesmos, né? Então, assim, eu quero pedir que Deus abençoe você, né? Obrigado por estar aí, né? Vendo essa live, ouvindo essa mensagem que eu creio que veio direto do coração de Deus, né? Para a minha vida, porque primeiro falou ao meu coração e eu espero ter falado ao coração de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Quero dizer que nós somos uma igreja com propósitos, uma igreja que uma igreja de bênção e transformação, né? E eu creio que eu fui transformado aqui nessa igreja, né? Através da palavra, através do amor de Deus, tudo aquilo que Ele fez na minha vida. E os nossos cultos, né, são às quartas-feiras, né, às 19h30, né? E domingos às 9 horas, e depois nós temos a nossa escola ministerial, logo após a celebração da manhã, e a nossa celebração à noite, né, que nós temos às 18 horas. Nós temos também o 30 Semanas, né, que é um curso de cura e libertação,
né? Eu sou fã do 30 Semanas, aprendi muita coisa, Deus me levou a lugares altos através de 30 Semanas, que nós fazemos às sextas-feiras. Né? Nós também temos Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, Ministério de Homens, de Mulheres, Reino Kids. Então, assim, nossa igreja temos jovens, adolescentes, Ministério de bondade, atos de bondade, temos o Diamante. Então, nós temos várias programações para todas as idades. Então, assim, que Deus abençoe você, né? Que Deus te dê confiança, que Deus te dê essa dose de confiança, né? Dobrada, para que você possa entregar a Ele todas as suas dificuldades. Eu queria orar com você, para a gente estar encerrando, e agradecer, né, ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esses momentos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco em todo momento, Pai. E que nós possamos estar atentos, Pai, ouvir a Tua voz. Às vezes nós precisamos que o Senhor desenhe. Se for preciso que o Senhor desenhe, que o Senhor possa vir a desenhar para que nós possamos entender os Teus propósitos para nossas vidas, Pai. Que possamos confiar no Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, Pai. E o Senhor nos protege e o Senhor nos dá a vitória, Pai. Que possamos entregar nossas dificuldades, nossas angústias, nossas aflições no Teu altar, Pai. E que possamos confiar sempre no Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa sempre se fazer presente, Pai, em nossos corações. Assim eu te oro, já grato, Pai, pela Tua presença e pela Tua bondade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.